Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que nós estaremos aqui semanalmente, todas as quintas-feiras, né? A convite, né, dessa Casa Espírita, Centro Raimundo Mariano Dias, que vem fazendo um trabalho da divulgação do Espiritismo. E eu aceitei esse convite de estar falando com vocês semanalmente sobre o livro O Céu e o Inferno. Nós sabemos que é uma das 5 obras básicas, né, do Espiritismo, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. Tá? E é um livro que passa muito na cabeça das pessoas, né? Esse tema tão importante. Então nós vamos, nas próximas semanas, estar conversando muito sobre isso. Especificamente sobre o Céu e o Inferno, ela é uma das 5 obras básicas que compõem a codificação do Espiritismo, né? O seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da visão espírita. O objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição na qual estará no mundo espiritual, como consequência de seus próprios atos, né? E este livro ele se divide em 2 partes. A primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Kardec procura elucidar temas como anjo, céu, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos na época, e apresenta também a explicação espírita, né? A visão espiritual, né, do céu e inferno. Na segunda parte, nós vamos tratar de um trabalho mais prático, os exemplos, né, acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos, arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas e com expiação terrestre. Então, nesta primeira parte, é importante a gente entender o porvir e o nada, que nós vamos conversar mais profundamente, né? No capítulo 2 teremos o temor da morte, no capítulo 3 o céu, depois no capítulo 4 o inferno, purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. E na segunda parte nós teremos sim a parte mais prática, né, que são as comunicações dos espíritos, falando dos seus estados, né, de consciência que se encontram no outro plano. Então, na segunda parte, nós teremos o passamento, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, a visão espiritual, é muito importante a gente ter essa tranquilidade, porque se tinha uma ideia, ou se constituiu uma ideia ao longo do tempo, né, daquele Deus punitivo, que era o pecado e a culpa. E, na verdade, na visão espírita, né, trazida por Kardec, nós só podemos trocar essas palavras pela nossa responsabilidade, né? As nossas ações que vão condizer com o nosso estado mental, que isso pode ser o céu, pode ser o inferno. Mas, de qualquer forma, no capítulo 1, que fala sobre o porvir e o nada, já adentrando, né, no propriamente dito no livro, deixando a Terra, para onde vamos? Primeira pergunta. Depois, que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, né? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Isso é uma boa tese. É importante a gente contextualizar um pouquinho, neste momento do porvir ou nada, que Kardec traz, neste momento, três doutrinas. A doutrina do niilismo, né? Depois a doutrina da absorção no todo universal, e a terceira doutrina, que é a individualidade da alma, depois da morte, que essa é a doutrina, né, que a visão espiritual nos traz. Nós trazemos essa individualidade. Falando um pouquinho sobre o niilismo, é importante a gente entender essa doutrina do niilismo, que em outras partes significa a doutrina do nada. Aquela pessoa que acha que morreu, acabou. Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Do que adiantaria nossos esforços no bem, né? Viver inteiramente somente pensando nesta existência, satisfazendo os apetites materiais?
Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Olha só, né? A visão do aqui e agora somente. Ainda, um pouquinho mais além, ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. E, se o respeito humano contém alguns seres, que frio haverá para os que nada temem? Então, essa doutrina nos leva a um vazio existencial. Quando a gente realmente não tem um propósito, o único propósito é o imediatismo, é o materialismo que pauta a nossa vida. Então, de certa forma, é aquela pessoa que dá o valor somente nas conquistas do presente e sem analisar as responsabilidades, as consequências que vêm depois da morte. Então, mesmo que você acreditasse na doutrina do nada, ainda assim, você poderia pensar, poxa, mas e se existir algo além dessa vida? Né? Do que adiantaria das pessoas se esforçarem no bem, conter todas as suas más inclinações? Para que esse esforço? Né? Porque intimamente, nós seres humanos, nós precisamos dessa crença em algo, né? Até para nos dar esse conforto. Intimamente, nós buscamos isso. Imagine quando você tem uma pessoa, um ente querido que se vai, ou uma doença física. Como explicar isso, né, na doutrina do nada? Por que algumas anomalias familiares? Por que na mesma família, às vezes, você tem pessoas sãs e outras você não tem? Às vezes a educação de um pai e de uma mãe é a mesma para o filho, mas os comportamentos são muito diferentes. Né? Então existem pontos de reflexão muito importantes que é nessa situação da reencarnação, da doutrina dos espíritos, vem nos explicar que nós somos seres que vêm ao decorrer dos tempos buscando melhoramento. E isso vai sendo feito gradativamente. Por isso que a doutrina do niilismo ela não se enquadra na visão espiritual. Esta é uma doutrina. Também tem uma outra doutrina que nós chamamos a doutrina da absorção no todo universal. Vejamos um pouquinho. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela desse princípio, que constitui sua alma, e dá-lhe vida, inteligência e sentimento. Pela morte, esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, como se fosse uma gota de água no oceano. Incontestavelmente, essa doutrina é um passo adiantado sobre o puro materialismo, visto como admite alguma coisa quando este nada admite. A doutrina anterior do niilismo não admite nada, não acredita em nada. Essa doutrina da absorção no todo universal já começa a ver que existe sim algo a mais.